Cheguei! Bom, boa Ei, noite. boa noite! Que saudade! Que bom te ver! Também. Nem que seja assim, né? Pela câmera. Adorei isso, adorei. Muito bem, seja bem-vinda. Ô, Fer, vou Obrigada, me apresentar e passo a palavra para você, tá bom? combinado. Pessoal, agora oficialmente, boa noite com a nossa convidada em tela comigo aqui. Meu nome é Graziela, eu sou de Minas Gerais e atualmente estou morando em Brasília. E eu fui a criadora desse projeto que pretende, que propõe a conversa com mulheres, mulheres comuns, mulheres reais, para trazerem suas vivências, suas experiências. E aí outras mulheres podem aprender, apropriar daquela história para poder aplicar na sua vida, tirar um ensinamento, um aprendizado. E aí hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Fernanda, ela é minha sobrinha, e essa semana eu vou fazer com 3 empreendedores. Então, ela vai abrir essa semana, eu vou deixar ela se apresentar, e o nosso bate-papo vai ser sobre empreendedorismo, gestão de negócios, e vocês vão ver que ela tem muito a acrescentar aqui pra gente, ela tem muito a agregar. Fernanda, por favor, se apresente. Pode chamar de tia, né? Não tem problema, né? É minha sobrinha, tá bom? Pois é. Primeiro, muito obrigada. Mais uma vez, né? A gente já conversou e eu já te agradeci pelo convite. E estou muito feliz, né, de participar aqui, principalmente por você trazer algo que é real. Hoje a gente está tão acostumado, né, a ver só o palco. E eu acho que você está trazendo bastante bastidor. E, então é essa a intenção, né, da nossa conversa. E, bom, meu nome é Fernanda, eu tenho 35 anos, moro em Nova Lima, tenho um filho, Lucas, de 8 anos, que falou que queria vir aqui dar um oi, mas ele já desistiu, ficou com vergonha. Eu sou empresária, sou franqueada há 14 anos e espero que nosso papo hoje possa acrescentar para todo mundo que está assistindo e que a gente possa mostrar realmente a intenção que este projeto traz. Não é nem projeto mais, né, tia? Já virou, não é projeto, é real, né? De ser isso mesmo, de trazer pessoas comuns que vêm aqui compartilhar a história, que pode acrescentar muito para a gente de forma bem íntegra, bem honesta e justa, né? Muito bem. Fernanda, já de cara, você falou assim, olha, tenho 35 anos, sou empresária há 14. A gente ouviu direito, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu Você comecei, começou novinha assim? foi novinha. Acho que é bem familiar, né? Desde nova, eu sempre estive, né, com meu pai, minha mãe autônomos, então sempre aprendi. Então isso também me ajudou muito a, desde os 21, ter a minha própria empresa. É, eu já trabalhava com meu pai, nunca trabalhei, né? Já vou, né, explicar que eu nunca trabalhei assim para ninguém, Carteira assinada. nada, Sim, nada. entendi. E, então, assim, eu já comecei, eu não tenho nem experiência para falar, a minha experiência é toda, assim, como autônoma mesmo. E aí, você falou assim, eu sou empresária, franqueada. É importante as pessoas saberem quantas empresas são, né? Quantas empresas que você faz a gestão. Então, são 3 empresas, 2 franquias e uma empresa própria. Muito bem. Aí, a gente até conversou hoje mais cedo, que a gente ouvia muito aquele ditado assim, o olho do dono é que engorda o gato. Aham. Como que você, com 3 lojas, consegue administrar? Como que é essa logística? Como que funciona assim, um panorama geral, só para a gente ter uma ideia. Então, acho que foi um processo, né? Eu não abri as 3 empresas de uma vez, cada hora foi surgindo uma. Então, foram, se eu não me engano, 10 anos, 10, 11 anos, foi apenas uma empresa. Foi só uma franquia. Depois surgiu uma outra empresa, É que muita coisa, né? é, mas aí surgiu essa outra empresa, que já não era uma franquia. E aí eu pude ver um outro lado também, foi bem diferente. Porque a franquia a gente tem os padrões, querendo ou não, a gente tem algumas normas a seguir. Eu não posso chegar numa franquia e colocar o preço que eu quero, eu não posso colocar a vitrine do jeito que eu quero, né? Eu tenho que seguir esse padrão. E nessa outra loja,
nessa outra empresa, eu já posso escolher, eu já tenho um pouco mais de autonomia. E eu sempre tive certa curiosidade, né, de pensar, nossa, como é que vai ser se eu pudesse escolher tudo? Então eu achei essa experiência assim o máximo para minha vida, para eu conseguir entender essa diferença, né? Como funciona uma franquia e como funciona um negócio próprio, né? E aí depois de, então, com 10 anos, foram 10 anos só com uma, depois depois nos 10 anos, com 10 anos foram 11 anos, né? Foram duas, e agora tem menos de um ano que veio a terceira. Então, assim, eu já me questionei muito. Eu falei assim, gente, nossa, mas 10 anos eu podia ter vários, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. É o que a gente fala, né? De, de aprender, de querer melhorar. E esse questionamento foi muito importante para mim, para chegar onde eu estou hoje e chegar bem, e chegar feliz, e chegar com saúde, e chegar tendo alegria, né? De viver e estar bem, e de não ter que ser uma pessoa que reclama da vida, e trazer isso, né, para as pessoas que estão perto de mim, para o meu filho, e a maternidade nesse meio tempo que também não tô... Nossa, eu tô falando demais. Não, não tá não, tá ótimo. Mas é porque aí, olha só, olha o que você falou. Primeiro você falou que você abriu uma outra ano passado, ou seja, em plena pandemia, você estava abrindo um negócio. Foi. Tantos negócios fechando, e você abrindo. Uhum. Você se considera corajosa? Sim, me considero corajosa, sem Que dúvida. ótimo, porque normalmente as mulheres não admitem, né? Então já é a primeira lição, olha só. Eu sou corajosa mesmo. Eu vou abrir em plena pandemia, vai dar certo, confiança. Ah, E isso aí, eu adorei você ter essa posição, essa postura. uhum. Outra coisa, a gente sempre vê você com seu filho, a gente vê você fazendo para casa com ele, às vezes você está na aula de natação. Isso são coisas que a gente vê no Instagram, que eu vejo no Instagram, eu tô distante, eu tô vendo na distância. Você viaja. Aí eu fico assim, gente, Fernanda tá viajando. E as lojas? Como é que ela tá fazendo? Como que você consegue administrar a distância mesmo sem estar full time na loja? Consigo, porque também, né, fez parte do processo. Acabou que eu me perdi um pouco, né, desde aquela primeira pergunta que você fez, que a gente falou sobre esse ditado popular, né, que é o olho do gado O o olho olho do dono? do gado. Então, assim, era uma crença minha, o que a gente hoje chama de crença limitante. Então, para mim, ela passou a ser uma crença limitante. Eu comecei a não acreditar nela mais. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que estar presente o tempo todo, que as coisas só iam funcionar se eu estivesse perto, que eu precisava de tudo perfeito. E quando eu comecei a perceber que não era bem assim, isso foi aos poucos, foi doído, exigiu muito esforço, né? Existiu os nossos altos e baixos. Quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a mudar algumas coisas e fazendo testes. Deixa eu ver como é que isso vai funcionar assim em mim. E deixa eu pensar em mim. Porque parte disso tudo também foi a busca do autoconhecimento. Então, hoje, quando você me pergunta se eu sou corajosa, eu não tenho mais vergonha de falar, né? Às vezes a gente fica assim meio de, nossa, as pessoas vão achar que eu estou me achando. Então, Uhum. mas falar, sou, me acho corajosa, tenho muito orgulho, né, do que eu construí, da vida que eu tenho, do meu filho. E, e é isso tudo, essa busca pelo autoconhecimento, as escolhas que eu fiz na vida, me trouxeram até aqui hoje, né? Todas as experiências, os altos, os baixos. Então, eu aprendi e na prática que eu posso, distante, administrar 3 lojas, que eu não preciso estar presente. Se eu quiser fazer um home office, eu posso, mas eu também tenho que estar, né, ciente de tudo que está acontecendo lá, usar da tecnologia a meu favor para me ajudar a controlar isso de longe. Então, assim, foram uma série de fatores que foram ajudando aí nessa construção. Muito bem. Então, você já falou bem que foi um processo, não foi do dia para a noite. E você falou assim, foi um autoconhecimento. Então, com o passar do tempo, você começou a perceber que você não precisava ser escrava do seu negócio. Você não precisava estar full time, igual você tem aquela hora no seu negócio, para o negócio andar. Sim, exatamente.
E o melhor do que isso, que a empresa não ia deixar de faturar menos, não ia ter problemas que eu não ia conseguir resolver, sabe? Todos aqueles medos que surgem, né, na cabeça de quem é empresa, principalmente porque é uma loja física, né? Vale lembrar que as empresas de loja física. Eu ainda não migrei para o digital. Porque. E olha que é pressão, né? São lojas físicas, eu vendo online também, mas eu não tenho uma, por exemplo, que existe só online, por enquanto. Então a loja física tem esses detalhes que a gente acha que, né, que demandam mais da gente. É, então, assim, foi realmente. Aos poucos aí eu fui aprendendo e percebendo, né? O que, que eu posso fazer, o que, que eu posso delegar. E aí vem outras, né? Várias outras questões que a gente tem que aprender, que a gente fala aí o tempo todo, né? Sobre delegar, sobre desapegar. Uhum. Você citou o uso da tecnologia. Desculpa, mas porque às vezes a gente tem medo de confiar nas outras pessoas também. Acho isso muito importante. Confiar na minha equipe, de confiar nas pessoas que estão trabalhando lá. Eu sou muito grata, inclusive por isso, né? Por ter pessoas que o tempo todo que Deus coloca na nossa vida, que fala, olha, essa veio para ficar, essa veio realmente para ser o braço direito, porque eu não posso deixar, eu não sei se as meninas estão assistindo ou não, mas eu queria deixar bem que sou muito grata a elas, né? Que a minha equipe é composta só de mulheres, porque se a gente funciona, se está tudo funcionando, é graças a elas também. Muito bem. Você citou o uso da tecnologia, né? E a tecnologia dá essa liberdade, permite esse controle, mas eu acredito também que não está tudo à mão. Você faz treinamento, você faz reciclagem. Como que você se atualiza para você poder fazer a gestão dos seus negócios? Na franquia tem um próprio processo, né, de atualização que já me deixa assim, já tá um passo à frente do que se eu tivesse uma empresa que não. Igual dessa outra empresa que eu, por exemplo, não é uma franquia. Então eu mesmo tenho que buscar. Mas como o aprendizado, eu falo que ter uma franquia é fazer uma faculdade, ter um mestrado, um doutorado em comércio, assim, a gente aprende muito. Então, isso assim, eles, né, já me dão, já me oferecem para me capacitar, né? Afinal, eu sou representante da marca num país inteiro, numa cidade, né? Então, é um benefício para, né, para ambos os lados e isso me facilita muito. Mas a busca também. Mas junto a isso, o tempo todo, a gente volta lá no autoconhecimento. Também ferramentas para a gente se perceber, para a gente se questionar, né? Pra reciclar. Ou seja, não é só aqueles cursos, reciclagens profissionais. O autoconhecimento é fundamental, né? É, Fazer mentorias, fazer algum curso de desbloqueio, sei lá, terapia. de tudo isso. Hã? Terapia. A gente tem várias Terapia. psicólogas na família. O trabalho, né, de um psicólogo, assim, eu acho lindo, eu admiro demais, é essencial. Porque isso tudo ajuda a gente na inteligência emocional, Sim. desenvolvimento pessoal. Porque o que é a gente sem inteligência emocional, né? Às vezes, quando a gente desequilibra a razão e a emoção, acho que todo mundo tem, né, essa tendência. Às vezes vai mais um pouquinho pro lado, mas eu, de mais nova, eu era muito mais emoção. E esse processo me transformou, deu uma equilibrada. E às vezes eu sou o contrário, eu sou muito mais razão do que emoção, e eu não me imaginava assim. E aí, às vezes, eu puxo de novo, né? E olha para você ver. Olha o que você trouxe para gente. Que a terapia, o autoconhecimento te ajudou, etc. E mais cedo, na hora que eu te perguntei se você se achava corajosa, você falou sim, e hoje eu não tenho vergonha de falar. Isso tudo faz parte do autoconhecimento. Porque enquanto você não tem inteligência emocional, igual você citou aqui, você trabalha em função do que o outro vai falar, com medo de não receber crítica. Você consegue entender que isso te ajudou nesse aspecto também? Sem dúvida. E
E eu descobri recentemente, até através da minha psicóloga, de pessoas próximas a mim, falaram assim, Fernanda, você tem uma outra característica também que é muito típico seu, que é a resiliência. E é uma das características que eu diria, né, que é muito importante para essa área de empresarial, para essa, né, desse fator empreendedorismo. O tempo todo você já teve, né, tinha um negócio. Então, você sabe, você viveu um pouco de como é diferente no sentido, o tempo todo está mudando, o tempo todo aparecem problemas, as coisas mudam. E uma vez eu li em algum lugar que me perguntaram, ou alguém me perguntou, Fernanda, o quanto você acha que você tem de controle na sua vida? E aí eu fiquei refletindo, falei assim, não, eu tenho muito controle da minha vida. Sei lá, numa escala de 1 a 10, eu achava, né? Ah, eu tenho 6. Tia, hoje, se eu paro e falo assim, que eu não tenho. Não é isso, eu diria 9,5. São poucas coisas que a gente consegue controlar, né? E às vezes eu me acho, inclusive, muito controladora. Mas é porque a gente tenta também ali calcular os riscos, né? Planejar demais. Mas, então, assim, a gente não tem controle do que vai acontecer com a gente. Algumas escolhas a gente pode ter, às vezes, por isso que às vezes eu foco também muito na alimentação, na saúde, porque eu posso escolher o que eu posso comer, o que eu vou comer, eu posso escolher a atividade física que eu vou fazer, mas às vezes eu não posso escolher não ter algum problema lá na loja, eu não posso escolher um cliente entrar alterado ou uma vendedora passar mal. Ou meu filho ficar doente em pleno Natal, né? Enfim. Então, assim, e aí, a partir desse momento que eu me fiz essa pergunta, quando a gente percebe que a gente não tem controle de quase nada, são poucas coisas, a gente lembra da resiliência. Por isso que a resiliência é muito importante. Porque a resiliência vai te deixar forte, vai te deixar preparada nem sempre não é solucionar mas uma situação, mas para você viver aquela situação de forma mais leve, né? E E que não aí, vai falhar a sua inteligência emocional, e aí você não vai tratar alguém mal, você não vai ser ríspido com alguém, porque eu acho que esse dia a dia, essa convivência com as pessoas é o que vai fazer a gente estar bem, a gente se sentir bem, a gente se sentir feliz, né? exatamente. E você falou também de delegar, até para isso, né? Porque se você fica ali o tempo inteiro centralizando, se um dia você passar mal, se o Lucas passar mal, se precisar fazer alguma coisa, e aí? Como é que vai fazer? Aí ela tem que Uhum. sobreviver sem você estar presente fisicamente. Você citou um outro ponto que você falou do corpo físico, da alimentação, de exercício. E aí, assim, então hoje, com essa maturidade que você atingiu, você cuida de todos os aspectos. Você não fica só focado no negócio, né? Cuido de todos os aspectos meus, né? Você quer dizer? Sim, sim. Sim. Mental, espiritual, físico. Eu já fiz muito. Sabe aquela roda da vida? Você já fez nesses exercícios? Sim. É, nunca dava muita bola, de verdade. Coloria lá e tudo. E aí, quando a gente começa a perceber o quanto aquilo é importante, o quanto a gente precisa daquele equilíbrio, a gente começa a dar valor, a gente começa a perceber que a gente precisa de tudo um pouquinho e que tudo gire bem. Ela não roda não é à toa, porque ela também tem que girar, né? Ela tem que estar lá o tempo todo funcionando. Verdade. Inclusive, até a espiritualidade. Outro dia meu pai me questionou, né? Falou as questões de religião e tudo. E aí eu levei para minha psicóloga, falei assim, nossa, a minha parte da espiritualidade está baixa e tudo. Mas eu não. Aí eu falei, não, mas eu não sinto tanta falta. E às vezes, igual eu fico vendo, né? Até você foi uma mudança dessa questão espiritual, um exemplo para mim também, de como isso, né, te mudou. E aí a gente aprende, às vezes, até a buscar a espiritualidade, sabe? Eu aprendi, né? Serviu para mim. Porque eu acho que também, às vezes, vai chegar o meu momento de procurar algo, de encontrar algo que precisa me encontrar. Mas a gente começa a buscar espiritualidade em coisas simples.
né? Eu gosto muito de cachoeira, eu gosto muito de trilha. Aí a minha psicóloga falou, Fernanda, você indo numa cachoeira, você observando, você fechando os olhos, observando aquilo ali, estando naquele momento, já é uma forma de você suprir a sua espiritualidade. Então são coisas que a gente não para pensar e se reflete e fala assim, poxa, é verdade, né? Até para eu passar isso pro Lucas, Sem enfim, dúvida. né? E é importante saber disso, né? Porque às vezes associa a espiritualidade a um templo físico, né? De tijolos, um lugar ali. E não é por aí, né? Não. Aqui eu queria falar uma outra coisa que você falou aqui, e eu lembrei. Você falou Ah, assim, os treinamentos que eu faço na franquia são como uma faculdade. Eu me lembro quando você tinha 17 para 18 anos e você estava no momento de decidir qual faculdade fazer, e aí você veio conversar comigo. E a gente conversou, e eu falei com ah, você assim, eu acho que não é o momento de você escolher uma profissão. Eu acho uhum. que você ainda tem que viver mais um pouco, se você não tem certeza do que você quer, espera mais um pouco. E aí, eu acho que nesse momento você pensou e falou, eu vou ser empreendedora. Você consegue resgatar essa história para contar para gente? Consigo, claro. Olha, tem 18 anos, né? Olha, é, Mas é porque, ô Fê, é, nessa época de faculdade, até para agradar os pais, o jovem, ele trilha um caminho, mesmo que não seja o que ele queira. Muitas vezes, por causa da imaturidade mesmo, né, do que a gente está conversando aqui. é, Ele não sabe o que ele quer e ele vai por ir, sem é. muitos planos, sem muitas ambições. E você fez o contrário, você parou para pensar. Então conta pra gente. Então, existe ainda até hoje, né? Eu acho, uma pressão muito grande da gente sair do ensino médio e prestar vestibular. E eu achava, eu falei assim, e aí eu tinha, era uma ambiguidade, não é ambiguidade, é o oposto. Enfim, eu tinha o oposto, assim, em casa era meu pai falando, não, filha, não precisa fazer faculdade, pode ficar tranquilo. Do outro lado tinha meio que um código social que as pessoas Uma formam, dualidade, então. isso, os adolescentes formam e tem que fazer outra, e tem que fazer uma faculdade, quando a gente sai, né, do ensino médio. E daí, então eu fiquei naquela dúvida. Então, com certeza, se eu te perguntei, é porque eu confiava muito em você e que você, né, era um exemplo para mim, como é até hoje. E daí, então eu fiquei na dúvida. E agora? Faço ou não faço? Se eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Qual curso eu vou escolher? O que que vai ser melhor para mim? E o meu pai, que sempre foi uma grande figura para mim, pesou. E eu falei assim, poxa, eu vou seguir meu pai, assim, os conselhos do meu pai, né? Na sua grande sabedoria até hoje, pai, se você estiver assistindo mesmo. Ele entrou, não sei se ele tá aí, mas ele entrou. Ah, espero que sim. E aí, depois que Ele eu. tá aí, ele tá Tá? te vendo. Ai, e quando ele falou comigo, filha, não precisa. Você não precisa, se você quiser, você não precisa começar a faculdade, você não precisa escolher nada agora. Eu já trabalhava com ele, continua trabalhando comigo e me sugeriu fazer um curso, um tecnólogo. Era muito comum na época, né? Os cursos tecnólogos, que são cursos de 2 anos, te dá uma graduação também, mas você não precisa ficar 4 anos. Eu acho que pulava um pouco a teoria. Então, Sim. assim, o que eu fiz foi de marketing em varejo. Eu conheci, né, na prática, o que, que realmente ia acontecer se eu escolhesse ser empresária. Então foi muito importante para mim. E dali foi quando surgiu a oportunidade dessa primeira franquia, né? Da primeira loja que eu abri. Foi logo depois que eu formei. Meu pai já, mesmo eu sem experiência nenhuma, aí meu pai dando aquele empurrão, né? Não, filha, você já consegue, você já é capaz. E aí, com 21 anos, eu abri essa primeira loja. Foi assim. Encarou, né? Assumiu, né? Aham, Ah, peraí, só um minutinho vem cá, pode vir. Lucas agora tá com vergonha. Quer dar um oi? Oi, tudo bem? Tudo bem, lindo? Sim. Então Que tá. bom, você tá lindo. Agora eu vou perguntar dele.
E aí, como que concilia essa vida de empresária com a maternidade? Então, olha, tia, assim, né? Não tem receita de bolo, né? A gente simplesmente não faz. E vai, né, seguindo a intuição. Nossa, vai ficar muito clichê se eu falar de novo que a gente tem que se autodesenvolver, que a gente tem que buscar autoconhecimento. Ô, Fê, Então, vou mudar o as tema. mulheres precisam, as mulheres precisam entender isso. Aham. Isso é real. A maioria das lives que eu tenho feito aqui, todas elas falam. Foi ótimo o momento quando eu amadureci, quando eu me autodesenvolvi. Aí eu tive uma consciência do que estava acontecendo. E isso foi determinante para o rumo que estava dando na vida. Então, faz parte, sim. Inclusive, eu ia te perguntar o que, que era indelegável, porque você falou que você já delega lá na sua empresa. E aí eu falei assim, se eu perguntar isso, vai ser clichê também, que ela vai falar o Lucas, por exemplo. Mas de repente não. O que é indelegável, então, nessa relação? Casa, empresa, mulher, profissional? Então, você me pegou agora, mas vamos pensar. Indelegável, principalmente, né, a educação do Lucas. Eu acho que isso tem que partir realmente de mim. E porque como eu já sei o que eu gostaria que meu filho, a pessoa que meu filho se tornasse, eu sei o que eu quero dar para ele, o que eu não quero, e principalmente porque eu confio, mesmo sendo meu único filho, não tendo, né, outras experiências, mesmo com todos os medos que passam na minha cabeça, as inseguranças que passam, e são assim o tempo todo, isso não para. É lógico que diminui um pouco, a gente vai se tornando mais seguro, mas inclusive se eu tivesse que analisar qual que é a área da sua vida que talvez você tenha mais insegurança, ou às vezes que você tenha mais medo, talvez seja essa na parte da criação, né, de uma criança. Isso às vezes. Até porque, até porque ele passa por fases, né? Aí quando você acha que você tá craque, vem uma outra fase que é tudo novo. Pois é, ué. Você com seus três aí sabe muito bem, né? A Sabe? terceira a gente já tira de letra. Se eu fosse Ai, você, eu encarava mais dois, entendeu? ai, coitado de Léo, se você estiver ouvindo. Pois é, ainda tem isso, né, Fernanda? Porque você ainda passou por um divórcio nesse período, o Lucas era menor, era pequeno, e eu acho que você conseguiu também conduzir muito bem essa situação. Ele é tranquilo, né? Assim, quanto a conciliar você, trabalho, tipo, dividir você com o trabalho, tem final de semana que ele está com o pai, essa relação também é tranquila, favorece, né, para você. Sim, favorece e eu acho que traz até muita maturidade para ele, sem deixar que ele continue sendo criança, né? Então ele continua com ele é uma criança, ele tem 8 anos, brinca e tudo, mas ele também tem essa maturidade até para entender a vida, para entender como as coisas acontecem, para perceber que a mãe dele tá feliz. E a mãe dele, né, estando feliz, eu trago isso para dentro de casa, para ele também, para ele estar bem. Então, às vezes, né, quando a gente vai passar por um divórcio, né, às vezes a gente fica triste, tudo. O Lucas sentiu muito isso, lógico. Mas depois que percebe a mãe e o pai felizes, então tá tudo bem, né? E aí ele fica bem, e aí a gente vê, ufa, passou e agora tá tudo certo. Muito bem. Você faria, Fernanda, alguma coisa diferente? Em qual aspecto? Lá dos 21 anos para cá, para talvez acelerar esse processo ou não, porque o processo durou o tempo que precisava mesmo. Uhum. Então, eu não costumo muito pensar no que eu faria de diferente. Com todo respeito, tá? Eu prefiro sempre focar no que eu vou fazer diferente daqui para frente, para eu me planejar, para eu me organizar. Então, assim, é, é, assim, se eu fosse pensar, com certeza eu te falaria várias coisas que eu faria diferente. Mas como eu prefiro focar no que eu vou fazer daqui para frente,
E é lógico, mas é claro que sem esquecer, né, porque a gente aprende também com os erros. Então, eu não estou menosprezando eles. Não quer dizer que eu não aprendi tudo, mas é a questão né, do que eu te falei da resiliência. Mas, então, se eu focar, né, meus pensamentos, o que que ó, fiz aquilo de errado? Aquilo não tem como voltar atrás. Fernanda, muda Uhum. o foco, não pense, não adianta. Coloca essa energia no que vem, né, pra frente. O que que eu vou fazer para não cometer aquele erro de novo? Aí sim, eu faria algumas coisas diferentes e tudo, mas eu sempre penso, sabe, tia, né, lá na frente. Mas para responder sua pergunta, eu Não, diria, você já respondeu. não, mas para ter uma resposta talvez, né, mais um fato, né? Eu acho que Não daria, precisa. mas Se eu você digo, não quiser, não precisa. Até porque eu acho que a sua resposta, ela mostrou o grau de maturidade que você atingiu. Eu acho que isso é muita maturidade. Eu acho que você está mostrando por que que você se tornou a mulher que você se tornou. Mais cedo você falou assim: a gente tem que se perguntar sempre. É importante a gente sempre se perguntar, sempre se questionar. Então, de repente, a partir desses questionamentos, é que você decide que quer fazer um futuro diferente, quer fazer novas atitudes. E aí você não fica remoendo o que passou. E você está certíssima. É para frente que se anda. E, para mim, foi a melhor resposta que eu podia ter na noite. pois é. Ai, que bom saber disso. Porque é verdade, mas é igual eu te falei, às vezes a gente fica com medo de falar isso para não, né, não parecer, nossa, poxa, não dá, para ela não importa o passado. Não, importam sim, né? Mas foco no futuro, né? Sem esquecer do passado, sem viver o presente, né? Até porque você é quem é você hoje pelo que passou. Né? Exatamente. Pelo que Então, passou. realmente não dá para mudar. É. Quais são os seus projetos futuros? Você pode compartilhar? Então, a gente aprende, eu acho que algumas coisas assim, a gente aprende a guardar realmente algumas coisas são, né, são minhas, mas eu diria que meu projeto futuro são de muitas mudanças, né? Tem muita coisa que eu quero mudar, alguns ritmos, e sem deixar, mas seguir a mesma linha, talvez, que me fez chegar até aqui, no sentido de aproveitar, né, a vida, de curtir a vida, de não ficar apegada a alguns paradigmas, ao que as pessoas, né, vão pensar. Às vezes a gente tem tanto medo, às vezes a gente também tem tanto medo de falar não. Acho que isso é uma coisa também que eu aprendi muito, a falar não. E olha, Verdade. eu adoro aquela música do Lulu Santos, Tempos Modernos, que fala assim, eu vejo um novo começo de eras, nananã, e fazem a gente tem que aprender mais sim do que não. Eu falei assim, só essa parte que talvez eu mudaria nessa música, porque eu amo essa música. Mas é porque eu acho que, né, eu entendo o contexto da música, tem, né, mas eu acho que aprender a dizer vários nãos também foi muito importante, né, para eu chegar até aqui e para a gente como empresária, né, para a gente como empreendedora, é, porque senão a gente só doa, a gente só dá e a gente esquece da gente, né? Inverter, então, né? Dizer mais sim para você. Isso, exatamente. Ótimo, mudou a chavinha. Aqui, Fê, a gente percebe, eu percebo, lidando com mais mulheres. Eu tenho conversado com muitas mulheres no privado. Muitas mulheres acabam as lives, elas me chamam. Eu tô achando assim muito gratificante conquistar a confiança delas. E eu percebo que elas têm inseguranças, né? É natural. Normalmente ela nunca empreendeu ou ela foi funcionária a vida inteira, e tal. Tem algum conselho que você daria para encorajar as mulheres que querem empreender? Tá. Antes de. Quando uma mulher, né? Quando uma pessoa pensa, eu quero empreender, acho que meu primeiro conselho seria: tente ter certeza, tente se conhecer para você ter certeza que é isso que você quer.
assim, a gente nunca vai ter certeza, né? E a gente está mudando sempre. Sim. Mas pelo menos para você calcular o risco. Eu diria isso, calcule o risco. Porque às vezes a pessoa acha que vai ser mais fácil, que vê, né, o outro, vê o palco do outro e acha que empreender é para todo mundo. Não é, poxa, não é. São perfis, né? São comportamentos diferentes, cada um tem realmente o seu perfil. Então, eu acho que o ser humano, o indivíduo, primeiro, né, seja mulher ou homem, precisa ter essa certeza. Não vai ter essa certeza. Aí, a partir desse ponto, então calcule esse risco. Se eu for empreender, o que pode acontecer? Se planeje, se converse, faça isso, converse com outras pessoas. Inclusive, se qualquer pessoa, né, que estiver ouvindo, quiser conversar comigo, depois pode mandar uma mensagem. Eu vou adorar ajudar, auxiliar, falar, às vezes, né, alguma coisa que a gente não falou aqui. Porque até quando eu fui abrir a primeira loja, eu lembro, né? A primeira coisa que meu pai me pegou e a gente fez foi conversar com outras pessoas, né? Para saber como é que era aquele dia a dia. Então fazer isso. E, e aí depois, né, resolvi empreender. Dedicar, né? Dedicar, se esforçar, focar, mas nunca se esquecendo da sua essência, do seu eu. Não adianta também, eu vou empreender com qualquer negócio. Não, busca alguma coisa que tenha a ver com você, que vai fazer sentido, que tenha propósito para sua vida, porque senão uma hora aquilo ali vai saturar. E aí você não vai dar conta, você não vai conseguir manter aquilo ali de pé. É, é, né? Então, igual eu, por exemplo, eu demorei, né, 10 anos para abrir uma segunda loja. Talvez eu poderia ter aberto nesses 10 anos 8 e ter fechado às 8. Sei, né? No meu ramo eu conheço vários, né? Tem outros vários franqueados que tem mais de uma loja e vários que começaram comigo, quase todos, a maioria, eu acho que eu não conheço um que começou comigo e que está até hoje. Todos foram mudando, sabe? Então, assim, que abriram várias, 8, 10, 15 franquias, e de repente não tem mais nada. Mas, enfim, né, são vários motivos, né? Mas para a gente sustentar isso, para ter essa certeza e para seguir essa diquinha que a gente já falou tanto, se autoconhecer, né? É, eu acho que saber vender também, né, é importante. Porque a pessoa não pode pensar que ela vai ser a dona, ela não vai vender. Ela tem que ser a primeira a saber, né? Outra coisa também que eu penso é que às vezes a pessoa já vislumbra quando ela vai empreender uma mega empresa, uma mega estrutura. E de repente, às vezes começa como sacoleira, fazendo um doce em casa, um bolo. Começar pequeno, experimentando, né? Através da prática e administrando ali, conhecendo. Porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa sabe fazer bolo, acha que ela pode virar uma dona de confeitaria. É, Também tem que pensar que tem que saber um pouco de administração, é. de recursos humanos, de vendas. Pois é. A gente vê vários cases de sucesso aí, alguns realmente muito assim, sólidos, outros nem tanto. Então, e às vezes cases lindos, né? De pessoas que realmente começaram, sabe, do zero, do nada, do pequenininho, foram humildes, souberam esperar o tempo chegar, o aprendizado, o amadurecimento, curtir o processo, né? Não achar, né, que vai ser nossa, eu vou estar feliz com o meu empreendimento só quando chegar lá no final e eu tiver faturado. Poxa, não é, né? Poxa, vamos viver aqueles momentos, né? Meu pai também sempre me ensinou muito isso, sobre viver os momentos, pequenos momentos felizes da vida. Não achar que a felicidade está lá no final. Quando a gente é mais novo, a Sim, gente tem de falar, né? O que você quer ser? O que você quer ser? Eu quero ser feliz. Gente, a gente é feliz agora, né? exatamente. Não é para esperar para ser feliz, né? Exatamente. Você falou uma coisa importante. Esses resultados pequenos, né? A cada vitória, a cada conquista, celebrar, né? Comemorar, entender que é um degrau a mais na sua escada ali, no seu degrau. É. Eu acho, a gente não falou isso aqui, mas, por exemplo, às vezes uma mulher que é casada, tem um relacionamento estável, né? E não competir com o marido também.
Eu acho que é uma outra coisa que acontece muito, que mulheres que resolvem empreender ou ficam dependentes do marido, contando com ele ali, ou então bate de frente e acaba desgastando o relacionamento. É importante ela usar o feeling, né? Você falou isso tudo aí de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, exercer essa habilidade que nós temos de respeitar o que a gente está sentindo para poder avançar. Eu falei muito que quem tinha que dar a resposta era você. Ô, Fê, Parece, mas olha com quem eu estou conversando. Né? Depois a gente assim, tem que tomar um jeito de alguém te entrevistar. Acho que ai, meu, é você contar pra gente. Pode ir pensando nisso. tá bom. Aqui, uma coisa que eu queria que você confirmasse, porque eu já sei, mas eu queria que você confirmasse e contasse para as pessoas que estão nos assistindo. Uhum. Lucas, ele te admira muito, né? Bom, eu percebo que sim. Eu podia chamar ele aqui agora para falar, mas eu percebo que sim. Pelas palavrinhas dele, pela forma, tá tendo uma. Tudo ele quer que eu resolva, né, mãe? Conversa com isso, mãe, fala isso para mim. E na escola dele tá tendo um projeto que, para as mães ou para os pais, contarem uma história. E aí hoje ele chegou em casa falando: Mãe, você não vai lá contar uma história? Eu falei assim: Eu não, filho. Ele falou assim: Não, mas eu tenho que ir. Porque realmente a gente vê essa admiração, né? E no dia a dia, quem ele procura, a referência dele, em quem ele acredita, quando às vezes ele escuta algo que ele acha que não é verdade, quem ele busca, né? Então, eu acho que essa referência está assim, bem formada. E eu fico orgulhosa. E eu acho que passa muito por essa dedicação que você entrega para ele, sabe? Porque você não permite que o seu trabalho te consuma seu tempo, porque a infância, a idade dele, né, o ser humano, isso vai passar e aí talvez pudesse se tornar um arrependimento. Falar assim, eu não vi meu filho crescer, eu não acompanhei. E eu vejo que você faz isso de forma assim brilhante. Uhum. É, Você, essa dedicação para ele é intencional? É tal dia eu vou ficar com ele? É uma divisão de tempo mesmo que você faz? sem dúvida. Eu falo que ele é a prioridade na minha vida, né? É, assim, eu sempre ouvi um exemplo, você já deve ter ouvido quando eles falam assim, quando tem uma turbulência no avião e cai as máscaras de oxigênio. Você vai colocar a máscara primeiro em quem, né? Então a gente coloca primeiro na gente. Se eu não fosse raciocinar, eu colocaria no Lucas. Mas eu sei que eu tenho que estar bem para fazê-lo bem, para que ele esteja feliz. Então, aí, a partir dessa premissa, né, a partir do momento que a gente percebe isso, que eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, para que o meu filho também, eu tenho que estar viva, né? Tenho que estar com saúde, eu tenho que estar com disposição para brincar, para correr, para entrar, né, no imaginário dele. E aí, por isso, né, por ter conquistado isso, eu consigo trazer isso para o Lucas. E ele. E assim, e ter bem claro, olha, esse é o meu propósito, é isso que eu quero para minha vida. Eu podia muito bem tá delegando outras funções, delegando outras tarefas para alguém fazer com o Lucas para mim, para eu não estar perto. Eu podia não buscar ele na escola, eu podia não querer não almoçar com ele, ficar na loja direto, ficar na loja até tarde, ter alguém aqui para deixar ele com minha família, ou ter alguém para cuidar dele até eu chegar. Ia estar sendo ótimo Serviço, a loja? Ia. serviço na loja não falta, né? Falta mesmo, entendeu? Eu podia não estar indo na academia, eu podia estar indo direto para a loja, eu podia estar o tempo todo, né, trabalhando e delegando também essas funções com o Lucas. É o que a gente falou sobre o que é indelegável. Tudo relacionado ao Lucas é indelegável. Até às vezes uma dificuldade que a gente tem às vezes coisas simples, né? Do dia a dia. Não, eu que tenho, igual eu gosto de cozinhar. Eu quero cozinhar para o Lucas. Aí isso aí não dá. Aí sim, eu, por exemplo. Mas eu também, né, tenho pessoas na minha vida que contribuíram também para, eu sei, para dar o melhor para o meu filho. Mas enfim, então eu fiz essa escolha. Minha escolha é o meu filho. Eu não, eu
posso deixar de ficar milionário por causa do meu filho. Não me importo. E isso tem que estar muito resolvido na nossa cabeça, na nossa mente. Porque você não pode ter um pinguinho de dúvida, senão desestrutura tudo e pode tirar a sua leveza em ser mãe. Então eu decidi isso. Mas lembrando que eu também não julgo quem não escolheu isso, gente, né? Cada escolha, que eu dei vários exemplos aqui. Mas foram escolhas que eu fiz que me fizeram bem. Tem mães que não, eu prefiro contratar alguém para cuidar do meu filho, para ensinar, para educar. Tá tudo bem também, né? Até porque, né, Fê? Cada um tem a sua história, né? A gente ouve a história, apropria, pensa, reflete. Ou às vezes não é, você não vai usar a sua história. Eu não vou usar a sua história. Mas diante do que você trazeu, do que você trouxe, me faz refletir, eu penso, e aí eu aproprio para minha vida o que é legal, o que importa, o que cabe em minha vida, né? Porque as realidades são diferentes. É. Aqui eu queria te mostrar uma coisa. Aham. Vou ver, você me deu um presente. Agora você vai lembrar. Eu lembro. Ai, Lembrou? você levou até para E ela tem um símbolo muito, muito legal para mim. Primeiro que eu não podia trazer muita coisa de Nova Lima para cá, tinha que selecionar o que eu ia trazer. Ela foi selecionada, você viu? adorei. E ela tem um significado para mim que é o seguinte: é uma árvore. A árvore é aquilo que a gente planta, né? E é uma árvore de luz. Então, se é uma árvore de luz, significa que a gente precisa plantar luz. Se eu quero uma árvore de luz, eu preciso plantar luz. E esse projeto foi muito, muito pensando nisso, sabe? Em ajudar, em auxiliar, em trazer outras mulheres para o protagonismo, para estar aqui dividindo a história conosco. Nem que seja um pouquinho, né? De repente, a oportunidade que ela tem de poder falar para mais pessoas. Muitas mulheres estão carentes disso. Então, assim, todos os dias quando eu faço a live, ela fica aqui escondidinha. As pessoas não veem, não. Hoje é o que eu estou mostrando porque foi você que me presenteou. Aham. E era isso. A ideia do projeto, desculpa, Oh. é que seja luz. Uhum. Então, eu queria te agradecer pelo presente, por ser uma inspiração para mim. Uhum. E eu acho que a sua história, ela agrega, ela enriquece. Muitas mulheres, eu espero, desejo que muitas mulheres te procurem depois da live, porque você tem muito mais a compartilhar, você tem muito mais experiências aí, que uma live é pouco, né? E às vezes a gente, aqui, quem não participou ainda, não sabe como é, tem tantas pessoas assistindo a gente, às vezes a gente foge. Eu tenho uma lista de coisas para falar aqui, mas eu tô olhando para você, não vi, pulei uma página, pulei uma linha. Então, é no coração mesmo, é com o sentimento que a gente fala. Uhum. Então, eu quero agradecer a sua participação. Eu nem te falei que a gente já estava indo para o fim. E pode, se você quiser fazer suas considerações finais, fique à Ah, vontade. eu fico muito, muito surpresa, né? Muito surpresa e feliz, porque eu não imaginava que esse presente, né, tava aí. E quando eu te dei, tem muitos anos, né, tia? Não me Foi lembro. em 2020. 2020. Ah, não, então até que não tem muitos anos. Foi no meu aniversário. Tem 2 anos e meio. Ah, entendi. Eu não, eu fico assim tão feliz de saber que algo que eu fiz tão simples, porque eu lembro que eu pensei muito poxa, o que que eu vou dar? O que que eu vou dar para minha tia? Né? Tem muita coisa, enfim. E aí quando eu escolhi, escolher objeto, seja qual objeto for, por um símbolo tem muito mais valor do que simplesmente a gente estar gastando dinheiro e ter que cumprir uma obrigação de dar um presente, né? E você sempre foi, eu lembro que quando você estava na dúvida sobre aceitar ou não, né, a proposta para Brasília, eu lembro de você me ligando. E aí você falou assim comigo, Fê, quase ninguém sabe, não, não, não. Aí eu falei, vai. Você lembra? Eu falei, tia, por quê? Porque talvez a gente já estava sentindo o que que
O que ia acontecer, o que esse processo ia te transformar. Então, te ver muito com uma postura de uma entrevistadora. Adora. Com essa iniciativa, com essa coragem, só me deixa mais orgulhosa, porque eu conto para todo mundo, porque para começar todo mundo fala, né? Nossa, você parece você é irmã de Graziella? Falei, não, sou sobrinha, nossa. E eu lembro muito bem de você, né, da sua história, né, na sua empresa, de como você começou, como você cresceu também. Então, por favor, dê um jeitinho de você ser entrevistada também. Que eu acho que você vai ter muito, né? Muito que contribuir para a gente, talvez para fechar com chave de ouro essa rodada, talvez sejam até temporadas, eu não sei o que você está imaginando. Não deixe de fazer isso, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muito. E você sempre foi uma inspiração, né, também para mim. E uma outra coisa que eu me lembro muito bem da gente pequenininha, a gente tem 8 anos de diferença? 7. 7 anos de diferença. Eu não sei se você lembra. Internet com... Ah, voltou. Internet aqui ficou ruim. Da gente brigando. Porque eu falando assim, pai, Tia Gra pegou minha revistinha. E assim, e olha como eu era, olha como você era, olha as nossas fases. E hoje, olha a mulher, né? As mulheres que nos transformamos, a amizade que a gente tem, a admiração uma pela outra. E eu tô realmente muito feliz, né, de ter sido convidada, de ter participado e de saber ter essa grata surpresa que eu realmente te dei um presente que te significou tanto, que significa tanto, né? E reiterando, qualquer mulher que quiser conversar, que quiser tiver alguma dúvida, que quiser ter algum norte sobre empreendedorismo, pode conversar comigo. Eu tô assim, né? As portas estão sempre abertas. E parabéns mais uma vez pelo projeto, pelo Mulheres Reais, sim. Mostrar esses bastidores é muito mais importante do que mostrar o palco, mostrar, né, o que a gente está tão acostumado a ver. Parabéns, que Deus te abençoe muito. Um beijo a todos. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Lindas palavras. E Laurinha, eu quero agradecer. que elas são Oi? mulheres. Sofia e Laurinha também tem que aparecer. Mas eu tenho que deixá-las mais de ladinho, por enquanto. Ô, Fê, mas eu quero agradecer a sua participação. Foi muito bem, foi muito legal. Nem doeu, doeu? Não, olha, foi minha primeira. Eu só... Ótimo, ótimo. Quero agradecer a presença de quem está aqui, quem participou, quem entrou, quem vai ver depois. Essa semana, eu dediquei uma semana para as empreendedoras. Então, hoje a gente conversou com você, abrindo a semana. Amanhã eu vou conversar com Vanessa. Vanessa também é de Nova Lima. Ela é empreendedora na área da beleza. E na quinta, eu vou trazer a Grazi, que é a minha mentora. Eu já fiz 2 mentorias com ela, aliás, mais de 2. E ela também é responsável por essa transição de carreira que eu transacionei, né? Que eu mudei, essa mobilidade. E eu acho que a gente também, ela vai agregar muito, ela tem muito a acrescentar, porque nem é só para o empreendedorista a vida. Uhum. Então, ela é autora, ela tem livro publicado, vai ser bem legal. E aí eu espero vocês nos próximos dias. A Pode... Ariane está mandando 2 exemplos. Ai, meu Deus, lindinho. Obrigada, Ari. Isso aí. Obrigada, pessoal. Um beijo. Obrigada, Beijo. beijo. Tchau, tchau.